gravação. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje estamos começando o módulo 5 do nosso curso de formação do CME Porto Alegre, em comemoração aos nossos 30 anos. Então, trabalhamos até a semana passada com 4 normativas básicas, em que as relatoras e assessoria trouxeram para nós questões básicas e fundamentais para pensarmos essas resoluções e esses pareceres. Semana passada trabalhamos o parecer 40, do qual a conselheira Clarice, que hoje está conosco também, foi relatora, e a assessora Simone trabalhou, porque também assessorou toda essa comissão especial, mas chamo a atenção desse em especial, porque estamos num momento de pensar currículos, pensar estruturações curriculares em nossas escolas, e o nosso CME tem um posicionamento muito claro, e o parecer 40 traz as orientações necessárias para que as escolas possam pensar e propor os seus currículos, garantindo a sua autonomia pedagógica, que isso é fundamental. Temos legislações que nos amparam, precisamos estudar as legislações, conhecê-las, colocá-las em prática. Esses nossos seminários, esses nossos meets estão sendo gravados e serão publicados numa playlist na próxima semana, onde todos poderão assistir novamente, publicar em suas escolas, utilizar em suas formações. Esse é o nosso papel pedagógico enquanto Conselho Municipal de Educação. Deixar materiais para que possam ser utilizados nos momentos mais propícios das formações das escolas. Gostaríamos que todos pudessem estar conosco hoje, é o que estávamos falando agora no início do nosso encontro, né? Gostaríamos que todos pudessem estar ao vivo aqui, mas entendemos que em tempos de retorno ainda muito inseguro, estamos tendo cuidados imensos e a nossa saúde mental também precisa ser preservada. Estamos em momentos que precisamos ter cuidado conosco, cuidado com os que nos cercam. Então, que esses materiais ficarão à disposição, sejam utilizados para as formações que se fazem necessárias no campo de nossas escolas. Hoje, então, começamos o nosso último módulo com a nossa conselheira Clarice Gorodich, que é a atual presidente do CACS Fundeb, e hoje vai trazer para todos nós questões específicas e fundamentais que tratam do Fundeb e, principalmente, o novo Fundeb que nós temos hoje. Registro aqui a presença da nossa presidente do Conselho Municipal de Educação, Fabiane Pavani, também está conosco na audiência. E vamos lá, Clarice, estamos então contigo agora. Eu começo fazendo uma especial saudação à Fabiane, que foi a presidente do Conselho do Fundeb antes de mim, né, Fabiane? E eu sou representante, então, do Conselho Municipal de Educação, no Conselho do Fundeb, e fui eleita a presidente, né, por uma gestão que será transitória, é uma gestão de 2021, 2022 no novo Fundeb, tá? Fabiane, gostaria de dar umas palavras ali, tu que já fosse presidente. Boa noite a todas, boa noite, Clarice, obrigada pela saudação. Dizer que essa é um espaço bastante duro da luta, né? A presidência do Fundeb. A gente sabe que compreender a questão das finanças relacionadas à educação e aos programas, né, da educação e ficar de olho na chave é uma tarefa bem dura. É preciso estar atenta o tempo inteiro. Eu fico, assim, muito tranquila, bastante, assim, muito satisfeita, assim, em te ter nesse espaço, porque sei da tua atenção, da tua competência, do teu carinho em preservar o Fundeb e a qualidade da educação para todos e todas. Obrigada, Clarice. Então, pessoal, eu dividi o nosso encontro em 2 momentos, tá? Hoje eu vou falar de uma forma geral do financiamento da educação e como entra o Fundeb dentro desse financiamento, tá? Eu vou fazer uma apresentação e vou parar antes da lei do novo Fundeb,
que eu deixei especificamente para o próximo encontro, juntamente para explicar também o que é o Conselho do Fundeb, né, que é um conselho extremamente importante dentro desse circuito, né. Eu vou pedir desculpa se alguém entender de financiamento mais do que eu, e peço até que, se souberem, interfiram, levanta a mãozinha, a Dandara vê para mim, porque eu às vezes não enxergo, e me avisa, tá? Eu vou começar, então, a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo não fazer nenhuma gafe dessa vez. Vocês estão enxergando? Sim. Oi? Sim. Conseguiram? Então, sim. Tá bem. Eu vou, então, falar sobre o financiamento da educação, do qual o Fundeb faz parte, né? Puxa vida. Eu vou tentar. Não estou conseguindo passar, né? Oh, céus. Ah, tá. Já entendi. Desculpa, gente. Então, eu sempre começo pensando em financiamento da educação, e é óbvio que a gente tem que pensar em educação de qualidade, né? Mas educação de qualidade para todos, porque o nosso Brasil é um país bastante desigual em termos de oferta, né? E se a gente pensar, então, em termos de oferta entre a educação privada e a educação pública, parece que o abismo se configura mais assustador. A pandemia trouxe, né, essa perspectiva, né? O que nós queríamos, e eu creio que todo militante da educação, todo profissional de educação quer, é uma educação, né, pública que tenha qualidade, que tenha equidade, né? Com salas de aula amplas, com quadros digitais, data show e móveis confortáveis, com laboratórios de informática, com computadores modernos, servidor, internet banda larga, com sala de projetos que tantos nossos alunos pedem, né, para dança, para música, quadra coberta e ginásio, né, laboratório de ciências, sala de estudantes, que é uma coisa que nossas escolas, né, acabaram não tendo, né, que é um protagonismo juvenil e quiçá né, o termo antigo era Grêmio, mas quiçá outro nome, né? Sala de leitura, biblioteca bem equipada, com bastante obras, brinquedoteca, espaço de convivência, sala de TV, vídeo, mini auditório e, obviamente, professores bem remunerados, com um plano de carreira e formação permanente, né? Isso é o nosso sonho, é pelo qual a gente luta esse tempo todo, e não se faz isso sem recursos financeiros, né? O Anísio Teixeira já dizia que choca-me o disparate dos recursos públicos para a educação dispensados em subvenções de toda natureza a atividades educacionais sem nexo nem ordem, puramente paternalistas ou francamente eleitoreiras, né? Quem é que tem arcado, então, com os recursos da educação básica, né? Educação básica da educação infantil ao ensino médio, né? A União, os estados, os municípios. Normalmente as pessoas me perguntam sobre isso. E eu fiz uma breve linha de tempo, eu não vou me deter isso aí, né, no curso que eu dei, eu me detive mais, mas eu queria mostrar para vocês que desde aquilo que se chama descobrimento do Brasil, né, que a gente nomeia falsamente como um descobrimento, mas foi um saqueamento, o Brasil tem se omitido, né, a União, digamos, o governo federal tem se omitido em investir em educação básica. No primeiro período da economia, que ele é chamado de primeiro período, não tem um nome, mas ele tem 210 anos,
o que a gente tinha era a Companhia de Jesus, né, que explorou aqui bem a terra, mas eles, da exploração, eles adquiriram um sistema financeiro autossuficiente e faziam uma educação autofinanciada, né? Obviamente, uma educação voltada mais para a catequização, né? Domesticação dos selvagens na época para eles, né? Mas são os nativos da terra, né? Depois disso, quando os jesuítas são expulsos, tá? Mais ou menos em 1760, nós temos aí mais um período de 170 anos sem que o governo central tivesse investido absolutamente qualquer coisa que não fosse na educação de seus próprios, da sua própria classe, né? De 1700... Oi? Oi, os slides não estão passando. Ai, não estão passando? Não, não. Deixa eu ver aqui. Tu estás com PDF? Agora está no modo maior. Tenta passar. Tá, então... Vai na esquerda ali, é isso. Clica em cima. Tá. Obrigada. Não viram nenhum deles? Está tudo certo agora. Não viram nenhum deles? Não, só ficou na capa. Eu vou passar, tá? Aqui é porque, assim, aqui eu tenho um modelinho de escolas legais, assim, né? Ótimo. E eram as escolas ideais, né? Essa aqui é uma escola até cheia de plantas, as crianças com mesas amplas, poucas crianças na sala, computador, com papéis, E aqui nós temos uma escola, né, que nós conhecemos muito bem, bem mais simples, crianças sequer com caderno, né? Muitas delas em classes desconfortáveis e tudo. Em cima eu tenho, assim, então, uma imagem, né, de uma professora contando histórias para as crianças num belo tapete confortável, numa sala toda colorida, cheia de materiais educacionais, né, e literários. Então, o que eu estava falando, né, para vocês das condições, né, que a gente gostaria de ter em todas as escolas, que é uma plataforma até de luta, né, dos sindicatos, de todas as pessoas. E aqui era o Anísio Teixeira, né? Enfim, essa linha do tempo, tá? Eu não sei se eu falei para vocês que desde o descobrimento do Brasil, né, que tem uma charge, né, que bem denota, né, esse descobrimento ali em cima. Nós temos, então, um período, primeiro, de 210 anos, com uma educação essencialmente dos jesuítas, e depois um outro período que a gente vai ter duas modalidades, né? Que é as aulas régias, né? Um ensino primário e secundário somente para uma parcela mínima de brancos, né? Negros e índios não foram considerados cidadãos, né? E uma escola da corte, para uma mínima elite, né? Em 1827, nós também tivemos uma escola de primeiras letras, né? E o financiamento dessas escolas primárias e secundárias sempre ficou a cargo das províncias. A princípio, o próprio consumidor de vinho, que eram alguns produtos que eram taxados, né? Contribuíam para essa educação, mas o governo central não investia. A conclusão é que em 1886, 1,8% da população era escolarizada, né? E de 1900 a 1930, desculpe, 65% da população era analfabeta. A gente segue pensando que logo entramos num período melhor, né? O que a gente chama de terceiro período, que começa de 1930, né? Que é o período da Segunda República. Ele realmente traz um alento, porque é onde nós temos, então, o movimento pró-educação, o manifesto dos pioneiros, né? E dentro desse manifesto estava a defesa de um plano
financeiro, ou seja, tá? Um financiamento para a educação, tá? E isso é um fator que uma ideia que eles protagonizaram e que levou anos para acontecer. Em 1934, a Constituição de 1934 estabeleceu 10% para a União, 20% para os estados, 10% para o município, que eles deveriam, né, arrecadar de impostos e destinar à educação. Tá? E isso foi em 1934. Tá? Em 1937, essa Constituição foi revogada. Tá? E foi revogado a questão dos recursos financeiros, especificamente. Né? Aí nós vamos para 1946, com a nova Constituição, já na nova República, e aí sim, de novo, a vinculação sempre de impostos, né, ao MDE. O que é MDE? Manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Então, a União ia contribuir com 10% dos seus impostos, os estados com 20%, os municípios com 10%. O que nunca funcionou sempre foi a contribuição da União, né? Em 1961, nós temos a LDB, né? E a LDB, então, ela traz essa fixação, né? E 12%, né, para a União, 20% para os estados, 20% para os municípios, né? Entretanto, em 1967 foi revogado, né, a Constituição, foi revogado essa vinculação, né? E aí, somente em 1968, né, a nova Constituição, então, traz 18%, né, de vinculação da União, 25% para os estados, 25% dos municípios. Então, vejam só que o período de estabelecimento, né, de uma política financeira, ele tem altos e baixos, né? Conquistas que não duraram muito tempo. Enquanto isso, em 1920, nós tínhamos 65% de analfabetismo, em 1940, 56%, em 1950, que não é muito esse ano, né? Nós continuamos com 50% de analfabetismo. Somente em 1960, então, a gente vai começar a decair, tá? 39,7% em 1960, em 70, 33,7%, em 1980, 25,9% de analfabetismo. Né? De 1960 a 1996, nós tivemos uma crise aguda do financiamento da educação pública. Enquanto que a população pedia demanda por escolas públicas de ensino fundamental e médio, houve um arroxo do salário dos professores, as desigualdades regionais eram crassas, né? As jornadas de trabalho dos trabalhadores de educação duplicou, né? Havia, obviamente, né, uma crise de qualidade. E somente em 1964 foi estabelecido o salário-educação, que a seguir eu vou falar bem mais dele. Salário-educação é uma obrigação de algumas empresas que contribuem para a Previdência, né, de dispensarem recursos, e esses recursos vão para o MEC, para o FNDE, e vão para a educação. Depois eu vou explicar direitinho isso. Bom, somente em 1996, enfim, né, nós temos o Fundef, né, que é um fundo, nesse momento, destinado somente ao ensino fundamental. É um fundo que ele teve também uma data limite, né, e ele foi até 2007, enquanto isso, se pensou que somente recursos, vinculação de recursos para o ensino fundamental não era suficiente, existia educação infantil, o ensino médio ia mal, obrigado. Então, precisava ampliar esse conceito, né, para a educação básica. Por isso, o Fundeb, né, que é o Fundo da Educação Básica, né?
E esse fundo, né, tem ainda como aporte o guarda-chuva maior, que é os 18%, né, da União, tá? 5% do PIB em educação nacional e a questão do piso nacional, né? Foi o início, foi um start lá por 2007 e até hoje é difícil de implantar esse tal de piso, né, do magistério. E para nossa infelicidade, né, a emenda constitucional 95, 2016, congela os gastos em educação por 20 anos, né? E em 2019 houve a redução de 30%, né, no ensino superior e educação básica. Então vejo assim que nós assim temos uma história do financiamento, por isso que eu trouxe para vocês, eu vou resumir, com 440 anos sem vinculação dos recursos do governo central, né, ao financiamento da educação básica, né? Nós temos, depois disso, uns 85 anos de lutas com interrupções, lutas sociais, né? Porque a sociedade é que tem pressionado por uma educação pública de qualidade, né? A educação, na realidade, em termos de financiamento, ela fica à mercê das mudanças políticas, né? No momento em que as cartas constitucionais deixaram de determinar um percentual mínimo em investimento em educação, sempre ocorreu uma precarização da educação, obviamente, porque houve uma maior escassez de recursos, né? E as leis que nós temos, elas são resultado de luta entre grupos com interesses antagônicos, lutas que continuam após a aprovação. Eu acho que vocês acompanharam, né? Eu tenho certeza que a sociedade toda acompanhou o ano passado, em 2020, né, a luta que foi para que o Fundeb se transformasse em uma política permanente. Porque o Fundeb tinha tempo de acabar, né? Era 2020 nós não teríamos política mais nenhuma, né? De financiamento, era o momento ideal para o governo, né? Dar um golpe na educação e dizer, bom, agora não precisa vincular nada, não preciso me comprometer, mas não, a sociedade sim, é que esteve absurdamente nessa luta, né? E aí nós temos que contribuir também governadores de vários estados que se financiam, que se favorecem, né, com o Fundeb, né? Moral da história, quem arca com a educação básica, gente, basicamente são os estados e os municípios, tá? Aqui, ó, nós temos segundo a nossa Constituição de 1988, tá? No artigo 211, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seu sistema de ensino. Então, segundo essa Constituição, a União, tá, ela é responsável direta por instituições de ensino públicas federais, né, que são as universidades, os institutos federais. Os estados, tá, eles ficam com o ensino fundamental, o médio, a educação especial e a EJA de ensino fundamental e médio. E os municípios são responsáveis pela educação infantil, a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, a educação especial, a EJA, né? Todos eles unidos por esse sentido de colaboração, de modo a assegurar a universalidade do ensino obrigatório, né? Então, assim, quais são os recursos que são usados para a educação pública, gente? Da onde vêm esses recursos, tá? Esses recursos vêm de receita de impostos próprios, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. São nossos próprios impostos, tá? A União é quem, depois vocês vão ver, quem mais arrecada em termos de impostos e quem menos contribui, né? E isso foi um ponto fundamental de disputa. Quem, na realidade, arca com o ensino fundamental é o Estado e seus municípios, tá?
O outro ponto são as receitas de transferências constitucionais e outras transferências também. Esses dois pontos, tanto as transferências quanto os impostos, vão constituir o MDE e o Fundeb. Tá? Mas existe um terceiro recurso, tá? Que é uma receita da contribuição social obrigatória de empresas vinculadas à Previdência Social. E esse é chamado de salário-educação. Tá? Eu sei que tem nomes bem esquisitos, mas MDE é o apelido, né, a sigla para manutenção e desenvolvimento do ensino. Né? E a manutenção e desenvolvimento do ensino, tá, é o guarda-chuva maior, arrecada dos estados do município 25%, mas ele tem leis, ele tem ações, tá, em que esse dinheiro pode ser gasto. Vocês vão assistir depois até um videozinho, né, em que algumas coisas, em termos de educação, não podem ser usadas, não podem ser pagas com recursos, né, destinados ao MDE, nem ao Fundeb, né? E o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Gente, isso é muito importante, tá? Porque vocês vão ver na próxima, uma das incumbências que o Conselho do Fundeb tem é fiscalizar essa questão, tá? E cá entre nós não é muito fácil de fiscalizar, né? Porque o novo manual do Fundeb, ele é bastante claro no sentido de que os conselheiros têm que estar atentos à questão, né, do salário dos profissionais, da formação permanente e do plano, tá, de carreira. Né? Bom, o salário educação, então, vai ser essa contribuição, as empresas todas que trabalham, que contribuem com a Previdência, eles vão dar uma contribuição para a questão da educação, mas é uma contribuição que depois vocês vão ver para algumas coisas específicas, também não pode ser gasto em coisas que talvez o MDE dê conta, tá? Até aqui tudo bem, hein? Ai, eu espero que sim, não é pouca informação, então. Tudo tranquilo. Estamos indo bem, Clarice, bastante informação, bastante mesmo. Pois é, muito boas. Por isso que eu resolvi dar essa explicação básica primeiro, antes de entrar no Fundeb, porque as pessoas, ao lerem a lei, elas podem ficar um tanto quanto confusas, até não entenderem as siglas e o que elas significam, né? Porque a lei parte do pressuposto que nós sabemos tudo isso, e a gente não sabe tudo isso, né? Bem isso. Somos leigos nisso, né? E temos que entender. Bom, aqui, ó, gente, eu tenho a gente chama de infográfico, né? Os novos modos de apresentação textual. Eu gosto muito de um infográfico, porque ele mistura texto com alguma contribuição, né, visual, assim. Então, aqui ele está meio confuso, assim, mas eu só vou explicar. O governo federal, então, né, ele arrecada 18% de todos os impostos federais, tá bem? Aí, o que ele mais gasta, gente? Olha ali, ó, ele vai aplicar dos 18%, ele vai usar 17% na educação superior. Ou seja, ele arrecada 18%, isso é o que acontece hoje, e 17% vai para a educação superior. O que sobra para o Fundeb, para ele complementar o Fundeb, né? Só sobra 1%. Pode parecer, né, em termos gerais, milhões, mas não se trata disso, é pouco, né? Vocês vão ver depois. Quem são os maiores contribuidores? Aqui está os estados, tá? Que arrecadam, por exemplo, 25% dos seus impostos, né? Para a educação, então 25% vai para a educação, desses 25%, depois no esquema maior, 20% entra para o Fundeb. Tá?
E agora eu vou dizer para vocês, todo mundo acha que o Fundeb é um bolão, né? É um bolão, assim, e que o governo administra tudo. Não é bem assim, gente. Tem regras, obviamente, que administram todo o fundo e que colocam ele em conexão entre os estados, no sentido de redistribuição, mas são 27 fundos, pessoal, um para cada estado. Por exemplo, o dinheiro que o estado do Rio Grande do Sul arrecada comumente tem ficado no Rio Grande do Sul e aquilo que sobra ele é distribuído entre os municípios, porque nem todos os municípios eles arrecadam o suficiente para dar conta, né, do que tem que ser posto no Fundeb. O Fundeb tem uma conta específica no Banco Central, que é vigiada pelo FNDE, que é o órgão do MEC lá, né, que faz as projeções e que controla esses gastos e faz auditoria. Depois vocês vão ver que isso funciona na realidade com alguns senões, né? E funcionará melhor, espero, né? Então, os estados e municípios, não sei se vocês estão vendo, contribuem para o Fundeb, que vai contribuir por quê? Para o ensino médio, ensino fundamental e a educação infantil. Especificamente, o Estado, ensino médio e ensino fundamental 2, que eles chamam, assim, eles não têm a obrigatoriedade de cobrir todo o ensino fundamental, porque grande parte é municipal, né? Aí depois nós temos o município, né? Também recebendo 25%, colocando 25% de seus impostos, que não é suficiente, e recebendo, olha aqui, ele recebe, né, também do Estado para a contribuição dessa educação, né? E por último, ali, aqui embaixo, né, nós temos o salário educação, que também aí vai para essa educação básica, né? O FNDE, gente, é o órgão do governo federal, já disse, né? Ele é vinculado ao MEC e ele realiza transferência por programas como... acho que quem é diretor aqui sabe, Dinheiro Direto na Escola, PN, o programa do livro didático, tá? Esses programas, assim, eles são financiados pelo FNDE com o salário de educação. Então, eles não são financiados pelo Fundeb, né? Aqui tem, nesse infográfico, que foi até... Aqui tem o Instituto Unibanco que fez, né? Tem uma proporção, por exemplo, né? Em São Paulo, 51,2%, né? É do Fundeb. São Paulo jamais recebeu complementação da União, então 8,9%, né? Ele é do salário educação, né? Das verbas, depois de transferência do FNDE, porque ele tem alguns outros programas, tá? O FNDE recebe dinheiro, inclusive, das loterias, gente, contribuição das loterias. Então, ele financia alguns programas, né? Que é aqueles programas que chegam na escola, assim, né? Vindos diretamente deles. E impostos e transferência foram 40,3%, né? Então, veja, a verba, né, do município de São Paulo, ela foi composta, né, especificamente por recursos de São Paulo, né? Por incrível que pareça, Porto Alegre tem sido autossuficiente no Fundeb. Ela tem recebido, às vezes, em anos e alguns anos, ela tem recebido do Estado, sim, né? Então, mas nunca recebeu nada da União. Tá? Eu não sei se esse infográfico aí vai ficar mais claro, tá? Então, aqui tá, olha assim, ó, 18% ao governo federal arrecada dos seus impostos, né? Digamos assim, que são impostos diretos que a gente paga e que são muito, tipo, imposto de renda, né? O IOF, eles são
ele é muito maior do que os estados e municípios, mas ele gasta somente 18% em educação, tá? Desses 18%, 17% vão aqui para universidades, IFES e Cefetes, né? E o 1% ele vai complementar o fundo dos estados nos estados que não conseguirem cobrir com suas receitas de impostos e transferências o mínimo, porque existe um valor mínimo anual por cada aluno, né? E aqui, paralelo, mas não desvinculado, corre a cota do salário educação. No governo estadual, vocês estão vendo, né? Mesma coisa aqui, ele pega 25% dos impostos, né, próprios dele, né, como ICMS, IPVA, ITCD, e também recebe transferência da União, que é o fundo estadual, né, o IPI, exportação, são alguns poucos recursos. Desses 25%, gente, 80% vai para o Fundeb, tá? Mas 20%, esses 20% que sobra do coisa, também vai para a educação, né? Só que, assim, as ações que vocês vão ver, em que eles podem gastar tanto Fundeb quanto o outro resto de dinheiro que sobra, elas são as mesmas, com uma diferença. O Fundeb vai reservar de todo o dinheiro que ele recebe, atualmente, 70% para pagar os profissionais da educação, tá? Então, 30% é para investimento. Portanto, esse outro 20%, tá? Ele não seria para pagamento do magistério, porque isso aqui deveria estar, o Fundeb deveria contribuir majoritariamente, né? Bom, aí vocês estão vendo que aí o dinheiro extra entra, né, pelo salário educação, né, programas estaduais do FNDE e os programas próprios que o Estado possa vir a desenvolver, tá? Novamente, eu chamo a atenção, gente, que nós temos 27 fundos independentes, tá? Que não é, assim, um fundo nacional e não é especificamente o governo federal, que até então, depois vocês vão ver com mais calma, que até então contribuiu, né, para essa educação básica, tá? E aqui nós chegamos em Porto Alegre, então, né, vendo que Porto Alegre recebe 25% das transferências do Estado, tá? Vai receber uma verba do Estado, tá? E desses 25%, novamente, 80% vai direto para o Fundeb, tá? Fora isso, o município arrecada 25% de impostos próprios, que também, né, verte, tá? 25% dos impostos próprios também verte para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Nós vemos aqui, então, correndo paralelo, né, e se junta ao bolo, né, o salário educação, tá? Fiz mais um esqueminha, né, antes de explicar para vocês o que é a manutenção e desenvolvimento da educação básica, quais são as ações, né? Novamente, aí nós temos... Eu já falei tudo isso, tá? Só o que eu não falei, por exemplo, do salário educação, né? Ele tem uma cota estadual e municipal, uma cota federal, né? Que vai para o FNDE. E o FNDE vai gastar em programas, projetos, ações, como livro didático, né? Dinheiro direto na escola, transporte, merenda, tá? Escolar, não podem ser gastos com o Fundeb, mas sim são gastos com essa verba, né? Tanto é que tem conselhos, inclusive, independente, né? O Conselho da Alimentação é independente do Fundeb, porque é um recurso que não advém do Fundeb, tá? O que a União faz, né? A União complementa. Olha só, olha o imenso do Brasil, eu botei um mapa, né? Quantos estados até 2020 eles complementaram?
na realidade, 9 estados receberam a benesse de ter a contribuição da União para a educação básica. Tá? O resto tudo, então, a União destinou à educação superior, né? E os estados, como vocês podem ver, são a maioria, né? No norte, nordeste, né? Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, né? Esses são os estados que mais... Aqui tem um gráfico, tá? Que mostra mais ou menos aqui, ó. Aqui embaixo do gráfico, bem pequenininho, né? Devia ser maior, mas não estou conseguindo fazer isso, gente. Tem, assim, os estados, então, receberam contribuição do governo federal. Os demais se valeram de seus próprios recursos ou essas outras receitas, né? Quando a gente fala, né, por exemplo, esse é um gráfico, tá? Só de 2015, porque eu não achei ele atualizado, mas é só para vocês verem visualmente, né, que o Fundeb, por exemplo, contribui com 3.350. Vamos pegar o Rio Grande do Sul, né? Em 2015 era 3.400 a média mínima por aluno, né? Mas assim, ó, com os outros recursos, ele chegou a ter uns 5.610 para contribuir por aluno. É uma média que esses recursos não vão direto para a mão do diretor, da diretora, elas acabam na mão do gestor. O gestor é a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Porto Alegre, no caso de Porto Alegre, e eles, a princípio, né, contribuindo para a educação, contribui para o valor aluno, né, e para uma educação de qualidade, tá? A Constituição Federal de 1998, que a gente deve defender com unhas e dentes, e que já existe até rumores de acabar com ela, né? Estabeleceu em seus artigos, né, de 157, 162, que o sistema tributário deve ser partilhado pelas esferas do governo, visto que no Brasil é o governo federal quem mais arrecada, tá? Dessa forma, parte da arrecadação da União é transferida para estados e municípios e parte da arrecadação dos estados é transferida aos municípios. Então, existe essa interlocução ali, né? Esses repasses são feitos para diminuir o impacto, tá, das grandes diferenças de arrecadação e para aumentar o poder de investimento dos estados e municípios, especificamente, levando em conta que a União arrecada 70% dos tributos, os estados, de todos os tributos, tá, arrecadados nesse país, de todos os vossos cidadãos, 70%, né, vão para o governo federal, os estados ficam com 25%, e do bolão do município, os 25% do município acabam virando 5% dentro de todo o contexto nacional. Então, veja assim, quem menos arrecada acaba, assim, por óbvio, sendo os municípios, né? Então, como eu já disse, os recursos transferidos são destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? E o MDE, que eu chamo de manutenção e desenvolvimento do ensino, ele é regulado pela Lei de Diretrizes e Bases, pela LDB, tá? Aí, assim, eu vou deixar bem claro que atividades tais como merenda, uniforme, dinheiro direto na escola não são financiados com o Fundeb, porque a lei não permite, tá? Eles são financiados com os recursos do salário de educação. E aí, assim, ó, agora eu vou passar um videozinho, né, que acho que a Dandara vai me ajudar. Dandara, eu vou interromper o compartilhamento. Desculpa. Esse videozinho, então, ele vai apresentar em que interrompi. Esse vídeo vai apresentar, então, no que especificamente o Fundeb e o recurso guarda-chuva dos estados e municípios pode gastar. É um vídeo da campanha nacional pelo direito à educação junto com o Fineduca.
Vocês estão vendo direitinho, né? Tá, eu vou só colocar o áudio do computador, porque tá no meu microfone, que daí sai melhor. O conceito de manutenção de desenvolvimento do ensino. Qualquer gasto com educação é despesa com ensino? Como vimos, uma conquista importante para o financiamento da educação no Brasil foi a destinação de um percentual da receita de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, que vamos chamar de MDE para simplificar. Pois bem, mas aí surge uma pergunta essencial. O que é MDE? Qualquer despesa com educação pode ser considerada como MDE? Essa é uma questão importante, porque se tudo é educação, os 18% da União e os 25% dos estados, Distrito Federal e municípios podem acabar não fazendo muita fartura. Por exemplo, será que construir um ginásio de esportes é MDE? Parece que não, né? Mas já teve prefeito que declarou que sim. E pagar a aposentadoria de professores? E a merenda escolar? Uniforme escolar? Transporte de estudante? Pois bem, para tentar resolver essa questão, a LDB, nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentou essa questão. E a coisa é tão complicada que ela destinou 2 artigos, um que define o que é MDE, artigo 70, e o outro que diz o que não é MDE. Pode? E mesmo assim, teve coisa que ficou de fora da lei. Vamos lá então. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, ou seja, pagamento de professores, diretores e demais funcionários da escola e da Secretaria de Educação. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, ou seja, a construção e reforma dos prédios escolares, compra de carteiras, equipamentos de laboratório, etc. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, ou seja, conta de água, luz, telefone, internet, etc. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. Ou seja, o censo escolar, por exemplo. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Ou seja, o salário do secretário de Educação e de sua equipe. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Aqui é importante dizer que existem limites para esses gastos, mas isso vamos ver em outros vídeos. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos desse artigo. Por exemplo, quando o governo federal faz um empréstimo internacional para reformar as escolas do Brasil. Em geral, quando fez, deu ruim. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar, ou seja, compra de livros e outros materiais, além da compra de ônibus, gasolina e o pagamento dos salários dos motoristas. Mas olha, tem muito desvio aqui, viu? Você já deve ter visto ônibus escolares transportando doentes ou times de futebol, por exemplo. Isso não pode. Vamos ver agora o que não é MDE. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. Por exemplo, o censo do IBGE. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Ou seja, não pode usar verba vinculada para construir ginásio de esportes, patrocinar shows musicais, festa da pamonha, instituição beneficente, etc. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Ou seja,
as despesas com o tiro de guerra, com a Academia das Agulhas Negras, com o Colégio Rio Branco, que forma diplomatas, entre outros. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social. Nossa, essa você pode até discordar, mas não pode usar verba vinculada para merenda escolar, uniforme ou fardamento, dentistas, psicólogos. É que existe uma outra fonte para isso, o salário educação, que é, como vimos, um recurso adicional. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Isso também é importante. Era muito comum o prefeito asfaltar uma rua que tinha uma escola ou construir uma ponte em uma estrada rural em que havia uma escola no caminho e mandar a conta para a educação. Isso não pode. E, por fim, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Do que se trata? Infelizmente, ainda é comum a educação ceder professores e funcionários para outros órgãos e poderes, como a Justiça Eleitoral, Gabinete de Deputados, vereadores. Atenção! Essa grana não pode ser contabilizada como gasto com MD? Acabou? Não. Ainda tem algo que a LDB não disse nem que é, nem que não é MDE. São as despesas com o pagamento da aposentadoria de professores e demais funcionários da educação. Ora, bom senso indica que não são MDE. Mas o que mais falta é bom senso entre alguns governadores, prefeitos e presidentes. Concorda? Felizmente, a emenda constitucional número 108 de 2020, que aprovou o novo Fundeb, assunto de outro vídeo, proíbe contabilizar gastos com a aposentadoria como MDE. Isso vai ajudar a melhorar um pouco a remuneração dos professores, que é muito baixa. Muito bom esse vídeo, Clarice, bem esclarecedor, né? Ele exemplifica, né, o que pode, o que não pode, que às vezes a gente tem dúvida. Eu lembro quando saiu aquele programa que todos os professores tinham que se formar em ensino superior, ainda tem, obviamente, né? Mas acho que há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, talvez, muitos programas de formação foram feitos e os professores foram para as faculdades. Os cursos de pedagogia encheram de alunos, né, graças a esses convênios que eram oriundos do Fundeb. Me lembro bem dessas discussões também que nós tínhamos. E muito interessante agora, né, colocar o que pode, o que não pode, porque muitas vezes nós pensamos, merenda escolar, puxa, poderia comprar, mas tem verbas específicas para isso, né? Isso que é importante para nós sabermos. Oi, será que a Clarice caiu? Tá desligado o microfone, Clarice. Onde é que ela está? Permanece o microfone desligado. Isso. Ai, desculpa, pessoal, mas é que tinha uma barra na frente, eu tive que deslocar. Tá bom. Então, eu acho que o que eu quis demarcar hoje, né, antes da gente falar do novo Fundeb, né, é que existem mais recursos para a educação, né, como vocês bem viram. E que o Fundeb também ele representa praticamente 80% dos recursos que os estados e os municípios, digamos assim, uma média, né, utilizam, né, nas ações de MDE, agora vocês já sabem, né, vou chamar então de MDE, mas também existe esse outro 5% que também advém também de imposto de transferência, ou seja, um recurso a mais, né? Porque o Fundeb tem uma delimitação no gasto com seus recursos até 2020, 60%
deveriam ser gastos com o pessoal, com folha de pagamento, especificamente, tá? Isso na prestação de contas, tinha que comprovar que isso havia sido feito. A partir de agora é 70%, né? Só que o que acontecia com Porto Alegre acontecia com a maior parte, né, dos municípios, especificamente o Gica Gil disse que os municípios do Rio Grande do Sul, por uma permissividade do TCE, que era o pagamento dos aposentados, né? Não que eles não merecessem, pessoal. Eu acho que eles merecem muito. Só que existia já uma delimitação da lei que não tinha nenhum recurso para ser, assim, claramente para ser barrado, e agora tem, né? Tem. Vocês vão ver isso. Mas eu queria só concluir essa noite só com uma reflexão que diz respeito, né? Até o Armandinho tem uma charge, né, que me representa. Né? Aí diz o garotinho, disse, pois é, aí que vocês se enganam, ele se preocupa com a educação do povo, sim, e muito, tá? Por isso, todo empenho em sabotá-la. Então, essas medidas, como a emenda constitucional 95 de 2016, né, eles vieram restringir o teto de gasto, né, e desmantelar mecanismos de participação social, né. Então, a gente está sempre na luta não pode parar nunca, porque existe um plano nacional de educação, existe um plano municipal de educação, e eles são belíssimos, eles são avançados, e esse emenda constitucional, né, ela torna mais distante ainda a possibilidade de cumprimento do plano, né. Em março de 2019, o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, colocou em xeque um dos dispositivos centrais para o financiamento da educação no país, que seria o custo aluno-qualidade. Eu vou apresentar no próximo encontro, então, o quanto Porto Alegre ganha e o quanto é projetado, por exemplo, para o custo aluno-qualidade. Vocês vão ver que chega a ser mais do que o dobro em algumas, né, em alguns modalidades, tá? E etapas, né, de educação. E eles ainda não foram colocados, e ainda com a nova Fundeb, eu estou adiantando, eles ainda ficam, digamos assim, dependendo de uma regulamentação, né? Eles estão lá no novo Fundeb, mas é preciso, né, que a gente regulamente, a gente vá adiante. Então, hoje eu vou terminar aqui, eu gostaria de ouvir você, se tem alguma pergunta, né? E eu sempre termino com eu adoro essa artista plástica, ela tem, aliás, contribuído com muitos movimentos sociais através da arte dela, né? Com algumas palavras, assim, que tem a ver com educação e tem a ver com financiamento, né? Que é dignidade, autonomia, justiça, liberdade, trabalho, esperança, renascimento, escolhas, tá? Aí eu vou dar uma paradinha para ver, né, o que vocês acharam até aqui, o que eu posso contribuir. Se vocês têm alguma coisa a dizer também, né? A Fabiane conhece isso, né, Fabiane? Conhece a maior parte dessas coisas que eu falei, apresentei. Clarice, tu agregou muito conhecimento, Clarice, muito mais do que eu desenvolvi à frente dessa pasta do Fundeb. Imagina. E mudou muito a legislação também, né? Então, sem dúvida alguma, duas coisas. Tu agregasse muito conhecimento, foste muito além, o que nos deixa, assim, bem representados no Fundeb. E é importante, né? Nós tivemos aí, porque sempre o desejo é aprovar as contas, resolver as questões com o executivo, mas os últimos tempos tem sido
Isso não tem acontecido, né? Não tem se encaminhado dessa forma. E aí a gente tem procedido ali como determina a própria lei, né? Vai ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, vai à Câmara de Vereadores e faz a denúncia de que não está fechando. Nós já tivemos auditoria do MEC aqui na Secretaria de Educação para que, enfim, né, fosse colocado em dia as rubricas, né, e que fosse ajustado pelo Executivo. É isso, né? Não pode usar e tem que mostrar aonde está. Não dá para maquiar os dados, né? Mas mesmo assim eles conseguem. Agora, só para vocês terem um histórico, né? Na nossa gestão, o Marquesan, né, e o Adriano Naves de Brito resolveram que não iam oficializar o conselho do Fundeb, né? E levaram, e se arrastaram em 6 meses e acharam que ficaria tudo bem, assim, essa gente aí, né, só incomoda, né? Quer saber quanto a gente gasta, quanto a gente arrecada, né? Então eles não fizeram. Bom, o que acontece? Existem mecanismos, né, gente? Eles barraram as contas do município e botaram Porto Alegre no CADIM, é um sistema de SPC dos municípios. O que acontece? Eles não podem gastar mais nada, nem dinheiro federal nenhum, nem da saúde, nem de políticas sociais, tudo parou. Bom, eu estava lá no conselho, eu era conselheira, até o presidente da Caixa Econômica Federal me ligou, porque também barraram todas as transações financeiras. E imediatamente ele colocou no Diário Oficial quem era o Conselho do Fundeb e mandou publicar no MEC, né? Obviamente que quem nos ajudou naquela época, que era uma nova uma promotora interessada no caso, foi o Ministério Público, que é quem a gente recorre, né? Então, é um conselho que vocês vão ver na próxima, né? Os recursos do Fundeb devem ser fiscalizados por esse conselho, né? E aí eu vou até depois, na próxima, assim, né, incentivar vocês a conhecer, porque em 2022 nós temos, no final de 2022, nós vamos ter que constituir um conselho do Fundeb totalmente novo, né? Então a gente tem que fazer os novos. Professora Clarice? Oi. Ai, desculpa. Marta, pode ir, depois vou eu. Boa noite. Acho que todo mundo já me conhece, né? Então, já fui conselheira no Conselho do Fundeb, fui a primeira presidente do primeiro Fundeb, primeiro conselho, fui representante pelo CME, e fui também em outra gestão, daí junto com a Fabiane, representante dos diretores de escola. E nas duas gestões é algo assim que é marcante para quem passou por essa função, da dificuldade ou da má vontade, não sei que palavra dar, do executivo em fornecer os extratos, em fornecer as condições para que o conselho exista, para que o conselho faça as suas atribuições, porque ele acaba sendo mesmo Porto Alegre, capital, com os conselheiros esclarecidos, tá? Passamos por algumas desavenças, né, Fabiane, porque o executivo simplesmente não dava os retornos solicitados, então não é uma característica do governo Marquesan ou do secretário Adriano, tá? Então já estamos nisso há bastante tempo. Eu entrei no conselho no CME em 2005 e na época a conselheira representante pelo CME era a Regina e já trazia dessas dificuldades, então o conselho era praticamente um conselho para assinar, mas não necessariamente um conselho que exercesse as suas atribuições, porque particularmente eu entendo que uma das grandes funções do conselho do Fundeb é acompanhar o censo, está nas suas atribuições.
E o Conselho do Fundeb não faz isso. Não faz, não tem acesso, por quê? Qual é a base do Fundeb? O número de matrículas. Então, a base é o censo. E nenhuma das gestões do Conselho do Fundeb ou do Fundef em Porto Alegre conseguiu se deter na análise do censo. Então, eu acho que ainda temos uma caminhada grande enquanto movimento de educação, enquanto trabalhadores que estamos nessa área, né, em diferentes momentos da sua vida. Neste momento eu estou como diretora, mas já passei pela função como conselheira municipal, e é uma luta, tá? Então, a fala inicial ali, que é um campo de batalhas, realmente, tá? Quem está no Conselho do Fundeb sente isso na pele, já que a gente não consegue nem trabalhar, né, Fábio? Conta aí um pouco desses momentos. Eu acho que é importante dizer que os conselhos foram criados a partir da Constituinte de 88. Então, os conselhos são a representação da sociedade civil, porque o executivo não é um poder que recebe uma carta em branco com a eleição e pode fazer e dispor da maneira que entende. Pode, mas pode fazer isso sendo fiscalizado e acompanhado pelo poder popular, que é estabelecido através dos conselhos. E o Conselho do Fundeb é um destes conselhos. Então, essas dificuldades que a Marta está colocando, que a Clarice apresentou, que eu falei, são as dificuldades do não entendimento do que é a democracia, o que é a participação popular, o que é, porque é isso um conselho, né? A sociedade civil organizada através de seus segmentos, entidades que compõem, que estão ali para verificar, fiscalizar, acompanhar. Então, a maquiagem, o não mostrar o dado, o dificultar, isso é o quê? Não é contra a Fabiane, contra a Marta, contra a Clarice, não é contra o professor, não é contra a mãe, não. É contra toda a sociedade. Ou seja, é burlar a democracia. Né? A nossa democracia ainda é muito frágil, né? Ainda precisamos muito o que construí-la, o que fundamentá-la, o que trabalhar em cima dela. E é tarefa de todos nós, de todas nós. Ou seja, é preciso, sim, a gente lutar mesmo, né? A gente fundamentar a necessidade e a permanência dos conselhos, porque até lei para a Câmara Municipal, tirando, né, o caráter dos conselhos, foi discutido já nessa cidade, e a tentativa existiu, só que é inconstitucional, né? Tem que mudar primeiro a Constituição para depois fazer isso. Bem, são processos. É isso, gente. Professora Clarice? Sim, Isso. vou eu. Eu gostaria de fazer dois apontamentos, duas marcações, assim, do que me disparou a tua fala. No início, quando tu traça aquele teu histórico dos índices de analfabetismo no país, e, enfim, é muito fácil traçar um paralelo da efetivação de uma política na vida prática da gente. As minhas duas gerações atrás da minha família, nós não tínhamos pessoas alfabetizadas, né? Então, vamos ter uma geração após que teve acesso e muito reflexo da política, e agora a gente já está vivenciando um outro cenário bem diferente daquele que viveram os nossos antepassados aqui, né? Então, é muito simples fazer esse paralelismo, né, entre o que ocorre de uma maneira global, que às vezes a gente não é tácito para a gente, né, mas a gente consegue se dar conta quando vê isso, assim, que é tudo um reflexo de uma política macro que reflete na vida da gente. O segundo apontamento é para vocês verem como a minha cabeça funciona. Ao longo do vídeo do MDE, eu o tempo inteiro lembrava de um filme do Jorge Furtado chamado Saneamento Básico, em que a comunidade estava interessada, na verdade, em fazer a rede de esgoto, só que o que existia na cidade disponível era verba para cultura. Então, eles decidiram fazer um filme sobre o saneamento básico para utilizar aquela verba. E, basicamente, é o que é exemplificado, né, naquele videozinho, muito bom, por sinal, de como é que existem essas deturpações
todo o Brasil afora, né, que a gente conhece. E uma pergunta de ordem prática. Vi ali que dentre as coisas que são MDE estão as despesas com, por exemplo, conta de telefone. E aí eu pergunto, a escola de onde eu venho agora passou 2 meses com o telefone desligado, a ponto de não mais receber chamadas, porque não foi paga a conta de telefone. Como é que acaba ocorrendo se tem verba para isso, destinada para isso? É uma pergunta e tanto, que lamentavelmente quem administra isso são os gestores, a Marta até, e os gestores, como a Marta lembrou, e aí eu vou frisar no próximo encontro, por exemplo, eu fiquei sabendo que a Secretaria Municipal de Educação alega não ter total domínio do que gasta o Fundeb, porque a Fazenda dispõe alguns recursos como bem entende. Bom, né? Aí já tem uma ruptura, né? Entre quais são os recursos. Por isso que, né? O conselho existe também, né? E aí depois eu vou também falar alguma coisa sobre a questão da publicidade do conselho, né? Que é um fator muito importante, quase ninguém sabe nem sequer onde é que a gente está, até há pouco a gente nem estava, né? E também eu acho que esse questionamento pode ser feito para a mantenedora, né? Por quê? Tu tendo essa informação de que esse valor poderia ter sido pago com o Fundeb, por que então o telefone da escola está cortado, né? E eu vou mostrar na próxima quanto a gente recebe. Marta, desculpa, queria falar alguma coisa? Sim, todas as escolas estão com o telefone fixo cortado. A justificativa que a SMED deu, eu fui uma das que questionei isso, é que houve cobrança por parte do TCE, porque não tinha licitação para contratação desse serviço. Porque na época só tinha uma empresa, né, que era a CRT, que depois passou para a Telefônica e passou para a Oi, mas que hoje existe várias empresas operando na telefonia. Então, que o TCE fez uma cobrança de que a prefeitura fizesse uma licitação para a contratação desse serviço. Então, essa é a justificativa. Com relação a um assunto falado antes, de ameaças, né, vocês não sei se lembram, eu fiquei acompanhando, assim, várias lives do atual prefeito, logo no início do mandato, em que ele ameaçava, se os conselhos reclamassem muito, ele iria enviar para a Câmara um projeto de lei para mudança das atribuições. Não sei se vocês lembram isso daí pegava o Conselho de Educação, pegava o Conselho da Saúde, em função ali das regras da pandemia, quando houve a bandeira preta, né, que afetou bastante as escolas, que a gente ia abrir, daí numa sexta-feira, daí fecha tudo. Ele fez ameaças nesse sentido, de que iria mandar para a Câmara um projeto de lei mudando essas atribuições e acabando com os conselhos, porque na cabeça dele não precisa de conselho. Então, só para lembrar que é recente, entendeu? As lives estão aí no Facebook da Prefeitura. Inclusive, eu acho que a Fabiane ou a Margarete pode dizer, existem projetos de lei que correram, né, no governo passado e que ainda estão sempre nos ameaçando, né, na Câmara. É só mudar a correlação de forças que visam, inclusive, tornar os conselhos, né, apenas elementos representativos, assim, no que couber, né, são palavras poucas e que restringe, né, restringe a atuação deles, né. A fala do prefeito foi que sejam apenas consultivos. Isso. Que daí ele pode dar a sua opinião, mas que o executivo pode fazer ou não, porque eles seriam apenas consultivos. E eu acho, Marta, que o fato do Conselho do Fundeb ter sido sempre boicotado
é que todos os gestores, né, inclusive os anteriores ao Marquesan, tem essa... Eu gasto onde eu quiser, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, né? Não tem que dar satisfação. Então, fica bem difícil, né? Até agora a coisa não está boa, não, mas depois eu explico o que a gente vai fazer. Está fazendo. Alguma consideração a mais, pessoal? Eu só gostaria de fazer uma colocação, né, que nós acompanhamos ano passado, né, a situação dos conselhos de educação, no nosso caso do Estado, né? Quantos meses ficaram com apenas 11 conselheiros, com toda a demanda que tem no Conselho Estadual, né? E justamente no período em que aquele PL entrou no governo do Estado, e também entrou um PL no governo na Câmara Municipal de Porto Alegre, né? Posicionando a modificação do Conselho, a modificação das representações, das entidades representativas do Conselho, os percentuais que cada entidade teria na representação do Conselho, claramente declarando, né, que era para que pudesse ser feito essa questão, como a Clarice traz, né? Eles são apenas meramente consultivos, mas não deliberativos em modo algum. Então, na verdade, isso é um achaque que é a democracia, né? Eu diria que é uma gestão interna é uma erosão interna da gestão democrática, porque fazer com que um conselho, minar um conselho por dentro, tirando as representatividades, isto é trabalhar na perspectiva da derrocada da gestão democrática, porque o conselho ele representa a gestão democrática na educação, principalmente. Diferentes vozes, a pluralidade. Esse é o papel de um conselho, especificamente do Conselho de Educação, que tenha a pluralidade das vozes da sociedade representada através das entidades que o compõem. Enquanto nós temos quase 50% composto pelo Executivo, onde é que está a pluralidade de um conselho? Onde está a democracia? Onde é que está a possibilidade de estabelecer um diálogo que realmente dê voz aos diferentes segmentos que compõem a sociedade? Então, isso é muito sério, isso é muito sério. E o que a Clarice nos traz hoje no Fundeb, a Fabiane, a Marta, né, que já passaram por esse espaço, e que formação privilegiada é essa, né? Termos a atual presidente do Conselho, presidente anterior, outra presidente também, que podem contar a história, né, de como é que isso vem se constituindo, e as dificuldades e as agruras de colocar isso em prática, né? Não me parece que estão trabalhando em democracia, me parece que estão trabalhando uma outra forma de governo que não quer que um conselho fiscalize. E esse é o papel do conselho, fiscalizar. É o meu dinheiro, de vocês, ou de todos nós, que está sendo gasto. Por que nós não podemos fiscalizar isso? Por que não se pode fazer o acompanhamento desse gasto, já que nós pagamos tanto de imposto, que ele seja bem aplicado, seja aplicado onde ele deve ser aplicado. Tá? É isso. Bom, por mim, eu acho que nós estamos no nosso teto máximo. Eu queria agradecer a presença de vocês, convidar para quinta-feira que vem. Né? Tem tantas coisas quinta que vai ser difícil, né, Vá? Mas estarei aqui. Aí o tema vai ser especificamente, então, o novo Fundeb e o Conselho do... Conto com a Marta aí para contar a história, Fabiana. Pode deixar. Estaremos presentes. Esse povo, essas professoras gostam de falar, né? Dá a voz e microfone, tu já viu, né? Tá feito, tá feito. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Que bom que estiveram aqui conosco. E vamos continuando quinta-feira nessas nossas discussões. Grande abraço para vocês. Muito obrigada, Clarice, pela disposição, pelo tempo e pela maravilhosa exposição que tu fizeste. Sempre muito bom te ouvir, sempre. Boa noite, pessoal.